E aí, esse meu tio, ele mandava coisas pra minha mãe pra vender. Então, a gente vendia no mercado negro. Roupa, essas coisas. Que você sobrevive Tem um lá mercado assim. negro. Deixa eu só fazer Tem um parênteses mercado negro. sobre isso. A história da União Soviética, de Cuba e todos esses países que tentam abolir as leis do mercado é a mesma. Sempre é feito o mercado paralelo e se o mercado paralelo não funcionasse, as pessoas morreriam de fome. E a União Soviética foi exatamente assim. Tem até uma história que eu conto no meu curso, que o Lenin inicialmente começou com essa de abolir a lei da oferta e demanda, começou a expropriar tudo e toda a produção de alimentos era no Estado. Só que aquilo, obviamente, não foi suficiente. Se eles não tivessem feito vista grossa para os mercados paralelos que iniciavam, eles deixavam funcionar porque eles sabiam que se eles impedissem, as pessoas iam morrer de fome. E não só morrer de fome, porque você pega, por exemplo, a União Soviética começou em 17. E em 21, o Ludovic von Mises escreveu a sua tese sobre por que não daria certo. Ele falou, olha, o socialismo não vai dar certo devido ao problema do cálculo econômico. Ele falava o seguinte, os socialistas querem estatizar os meios de produção. Se você toma os meios de produção, tira da iniciativa privada, você destrói o mercado para meios de produção. Se não há mercado para meios de produção, não há preços. Se não há preço, não há sinalização do que deve ser produzido. Quando a gente vê, por exemplo, sei lá, você vai numa cidade, a água que deveria custar uns R$2, tá R$10. Isso tá te informando que, olha, tem muita demanda por água e tem pouca oferta. Aí um monte de pessoas vão ver, caramba, não porque elas são boazinhas apenas, alguns querem só ganhar dinheiro. Mas esse é o mérito do capitalismo, né? A gente usa o egoísmo dos outros a favor de todos. Ele olha, caramba, a água tá R$10, eu posso comprar água por R$2 naquela cidade e lá vender por 8, que eu tô vendendo mais barato, e vou ter muito mercado. Se muita gente faz isso, muita oferta de água para aquela mesma demanda, o preço cai. Em países socialistas isso não acontecia. Isso é uma coisa assim muito básica, né? Um conceito muito básico de economia que tentam... esse que é o problema, na verdade, do socialismo. Eles colocam a emoção na frente da razão e aí dá tudo errado. Então, assim, eu acho que o preço de tal coisa é muito caro, que as pessoas não têm acesso, mas a única maneira, e isso os dados provam historicamente, a única maneira de você conseguir levar a produção em massa para as pessoas e baixar o preço das coisas foi através da produção em massa, que veio depois da Revolução Industrial que precedeu o capitalismo. Isso, assim, é uma coisa, é um fato, não é uma opinião. As pessoas sempre falam, mas a minha opinião... Não tem opinião. Isso é assim que funciona e pronto, acabou. E quando a Zoe conta as histórias dela, é uma repetição de dados que a gente já viu em todas as histórias. Então, quando você vê a bibliografia do Lenin, do Stalin, as pessoas que vêm de Coreia do Norte, de Venezuela, de vários países da África que também estão sob regimes socialistas, é sempre a mesma coisa. Mas, de alguma forma, socialistas brasileiros de outros lugares acham que vai funcionar quando eles fizerem. Aí vai mudar alguma coisa. Acho que eles são mais inteligentes. Eles são mais inteligentes. São capazes de colocar o negócio pra funcionar aqui. Minha mãe, ela vendia coisa no mercado negro e a gente traficava também, porque a gente era... Não, traficava não. Como é que é quando você consome? Contrabandeava? Não, a gente comprava frango no mercado negro, então a gente era... Um revendedor. Não, é pra comer mesmo. Você consumia o mercado negro também. Exatamente. Vocês vendiam algumas coisas e compravam frango lá. Exatamente. A gente comprava frango, enfim. Lá funciona desse jeito e pra sobreviver a economia de Cuba, eles fazem isso, eles fazem essa vista grossa. Então minha mãe sempre foi muito empreendedora lá em Cuba. Usuário, eu lembrei a palavra, usuário. A gente era usuário de frango. Usuário de frango. Porque era proibido vender comida nesse mercado, assim? Não, amor, era proibido consumir coisa que era ilegal. Porque, assim, as pessoas que vendiam esses frangos e vendem ainda, trabalham em e tal, e eles roubam do trabalho. Entendeu? E aí vendem no mercado. É um contrabando mesmo. E contrabando de mercado. Por exemplo, lá tudo é estatal? Não tem uma empresa privada? Nenhuma. Não tem. Agora eles abriram algumas brechas, mas não de empresas. É para casas, para você alugar para turista. E não é sempre. Eles abrem por um período e fecham. E aí abrem depois que a economia começa de novo. E abrem de novo e fecham. Então não é todo mundo que tem como abrir esse negócio. E os impostos são altíssimos. Então a maioria tenta ao máximo fazer Ilegal, claro. Exatamente. Mas isso é o maior estímulo, né? Além de tentar acabar com as leis do mercado, eles estimulam que as pessoas não façam nada por vias legais. Não tem como, né? Ninguém vai sobreviver se fizer pelas vias legais. Exatamente. Não faz sentido. Então, assim, você não sobrevive se não for dessa forma ilegal. Você como vender para ganhar dinheiro e também para consumir. Porque, assim, minha avó, meus avós moram lá ainda. E ela estava me falando, a cesta básica em Cuba é 5 ovos por mês por pessoa.
Isso não dá pra Eles nada. recebem. Isso eles recebem do governo. Da caderneta. Recebem não, né? Você compra. Gente, Lá nada de racionamento. graça. 2021 ainda existe racionamento em E alguns tem pessoas países. que acham que é de graça, né? Que a ditadura dá ovo de graça. Não, eles compram. Então, assim, 5 ovos por mês por pessoa, carne vermelha não é todo mês que tem. Frango não é todo mês que tem. Então, assim, minha vida, eu passei a maior parte do tempo comendo frango. E eu era privilegiada. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu não aguentava mais ver frango na minha frente. Porque minha mãe mandava um dinheiro pra minha avó pra ela comprar uma caixa de frango. E aí, essa caixa tinha que dar pro mês todo. E era frango todo dia, frango todo dia. Seus avós estão lá ainda. Meus avós estão lá ainda.